Juízes 4:3 diz assim a palavra do Senhor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém? Somente até aqui. Nesse período, Israel estava em crise. Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E por causa disso, o Senhor entregava Israel nas mãos dos inimigos. Porque Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E tinha um chamado Jabim, que tinha 900 carros. E ele ficava embaixo, porque Débora ficava situada, atendia o povo, ela era juíza, ela era profetisa, e ela atendia o povo debaixo da palmeira de Débora. Perceba que a palmeira não era alugada, a palmeira era dela, ou seja, ela não pedia unção emprestada a ninguém, ela não pedia azeite a ninguém. Foi ela quem cavou o poço, foi ela quem orou, foi ela quem pagou o preço, foi ela quem se capacitou, foi ela quem buscou a Deus. Débora não vivia sobre a sombra de ninguém, ela era quem dava sombra a alguém. E eu já quero começar a profetizar sobre a sua vida, que se você chegou aqui recebendo sombra, Deus vai te fazer sair daqui sendo sombra para a vida de alguém. Já chega de viver debaixo de alguém, de viver debaixo do empoderio de alguém, de viver cativa por causa de alguém. Não, hoje Deus vai fazer você sair daqui fazendo sombra, buscando mais a Deus. Vai ter momentos que a gente vai precisar pedir oração, mas a gente precisa entender que antes de pedir oração aos irmãos, a gente primeiro tem que orar. Antes de chamar alguém para a nossa guerra, primeiro a gente tem que tentar guerrear as nossas guerras. E se a gente não conseguir sozinho, é que a gente chama alguém para guerrear com a gente. Porque tem gente chamando gente para a guerra que nem tentou guerrear. Tem gente que chega e diz: pastor, vá lá, irmãzinha do coque da oração, vai lá na minha casa, porque eu tô vendo vulto dentro de lá. Mas pergunta se a pessoa orou, pergunta se a pessoa chegou e expulsou, tentou expulsar o demônio que estava lá. Não, nem tentou. Aí fica chamando o pastor, fica chamando a irmã que ora. Aí muitas das vezes Deus não permite que a irmã vá e nem que o pastor vá, é porque ele já deu autoridade para você fazer e você não fez. E já chega de terceirizar aquilo que é pra gente fazer. Sabia que tem coisa que só dá certo com a gente? Sabia que sobre o seu filho quem tem mais autoridade é você do que eu, que sou pastora, do que o Gion, do que é pastor? Tem coisas que Deus já deu autoridade para você fazer. Tem coisas que Deus já deu a ferramenta na sua mão. Porque nem tudo é coisa mirabolante, não. Nem tudo se resolve com coisa de outro mundo, não. Davi matou o gigante com o quê? Com uma pedra e uma funda. A ferramenta era simples, mas era o que precisava no momento. E o que você tem é mais do que suficiente para você derrubar esse gigante que tem se levantado contra a sua vida e contra a sua casa. Tem gente que diz: Senhor, me dá unção de cura, e Deus já deu há muito tempo. Você que não teve ousadia de usar o dom que Deus lhe deu, impõe as mãos, ore, repreenda a enfermidade, e a enfermidade vai bater de retirada. Declare e profetize sobre a sua casa. Ela era profetisa, mas ela era mulher de Lapidote, ela era esposa, ela era dona de casa. E tem muita gente colocando desculpa: eu não vou para a igreja por causa do filho, eu não vou para a igreja porque eu tenho serviço de casa para fazer. Não, ela era esposa, ela tinha problemas que toda mulher tem, mas ela era profetisa, ela exercia o ministério que Deus havia confiado a ela exercer. E tem muita gente que dá desculpa: eu não vou para o culto hoje porque o meu filho não fica quieto. Nunca tentou botar o menino na salinha, mas diz que não vem para o culto porque o menino não fica quieto. Já chega. Deus está dizendo: chegou o tempo de se levantar e usar as ferramentas, as armaduras que eu lhe dei.
Chegou a hora de sair da posição de coitadinha que você não é. Porque às vezes é a gente que se coloca no lugar de vítima. E a Bíblia diz que nele nós somos mais do que vencedoras. E eu costumo dizer, quando alguém olha para mim com pena, eu digo, eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Coitado é de Satanás, que já está fadado a morar no inferno. Eu não sou coitadinha, coisa nenhuma. Então chegou o tempo de sair dessa posição que você mesma às vezes se coloca, de vítima, de coitada. Chegou o tempo de tomar o governo que Deus já confiou nas suas mãos. Porque tem coisa que só vai com você, que tem que ser com você. E quando a gente terceiriza aquilo que é pra gente fazer, dá errado. A Bíblia vai dizer que Eliseu mandou um servo pegar as sementes para fazer o guisado. Pegar os condimentos para fazer o guisado. Aí o servo que conhecia da terra, que sabia o que era venenoso e que não era, pegou e disse, vai tu, um terceiro. O terceiro foi. E o terceiro não sabia identificar. Na época o tempo era de crise. Fome tomando conta de tudo. Aí o terceiro chega e vê que tem um monte de ervas ali no lugar. Minha gente, no período de crise de fome, se tem muito de algo, é porque aquele algo não presta, sim ou não? Que se servisse para comer, estava escasso. Porque era tempo de fome. Então, se estava fácil demais, se tinha demais, é porque não servia. Isso é questão de lógica, não precisa nem conhecer da erva para saber. Que se ela estava sobrando num período de crise, de fome, como aquele povo estava passando, era porque ela não servia para comida. Aí o servo despreparado, o terceiro despreparado, vai, pega e bota. E a Bíblia vai dizer que se o Senhor não tivesse atentado para Eliseu, para que ele olhasse e percebesse que tinha veneno na panela, todos os homens iriam morrer. Por quê? Porque alguém terceirizou o que era para esse alguém fazer. É o que muitas das vezes acontece dentro da nossa casa. A gente espera que a escola eduque os filhos, que o pastor, que o líder do departamento eduque os filhos, quando na verdade quem tem que educar os nossos filhos somos nós. Quem tem que vigiar os nossos filhos somos nós. Quem tem que saber por onde os nossos filhos andam somos nós. E quem tem que buscar eles quando eles saem do caminho somos nós também. E a gente precisa parar de terceirizar aquilo que é para a gente fazer. Porque aquilo que Deus chamou para a gente fazer, ninguém vai fazer igual a gente. Pode ser até que faça até melhor, mas igual a gente não faz. E tem coisa que Deus quer que seja com a gente. Então olhe para a irmã que está do seu lado e diga para ela, não terceirize. Não se acovarde mais. Hoje, Deus vai te dar... Mas fala com autoridade, irmã. Fala com autoridade. Hoje, Deus vai te dar ousadia para fazer aquilo que Ele já determinou que é para você fazer. A ferramenta já está na sua mão. A capacidade Ele já te deu. Para de temer. Hoje tem uma ousadia que vai se apoderar de você. E você não retrocede mais. E você não chama mais outra para fazer no seu lugar. Vai ser você. Ela atendia debaixo da palmeira dela, a palmeira de Débora. E ela atendia nas montanhas. O acesso não era fácil não. Era alto. Só chegava lá quem queria mesmo, quem tinha negócio. Só chegava lá quem estava precisando de verdade. Porque quem está precisando de verdade dá um jeito. Quem está precisando de verdade não dá desculpa não. Vai e faz. Quem está precisando de verdade arruma um jeito, mas chega até Jesus. E a Bíblia vai dizer que enquanto ela estava lá no alto da montanha,
servindo, atendendo, julgando as causas do povo. Embaixo estava o inimigo com 900 carros. 900 carros, para lá e para cá. E o terreno tinha muitas pedrinhas. Então imagine 900 carros para lá e para cá, zoada. O barulho, a bagunça que não era. O barulho ensurdecedor que não era. E Jabim, ele era rico e inimigo do povo de Deus. Se o nosso inimigo ele pode ter 1000 carros, você acha que ele compraria apenas 900 carros? A Bíblia diz que ele tem 900. Mas um número fechado, um número redondo. 1000 carros. Não era um número mais acentuado. Um número que tem mais poder para eu dizer assim, 1000 carros. Não é assim? Mas Jabim, mesmo sendo rico, tinha quantos carros? 900. E sabe o que é que eu entendo com essa palavra? É que o nosso inimigo, ele tem um limite. Ele só vai até onde Deus permite. O inimigo da sua alma, o inimigo da sua casa, o inimigo da sua vida, o inimigo do seu ministério, o inimigo do seu casamento, ele tem um limite. Ele só vai até onde Deus permite. E esse livro começa falando sobre uma mulher que se levantou, uma mulher que tomou para si a responsabilidade, que aceitou a missão que Deus tinha para ela. Mas ele termina no capítulo 19 com uma mulher que foi brutalmente assassinada, esquartejada. Foi cortada em vários pedaços. Era a concubina de um levita. Esse livro termina assim. Ela foi brutalmente machucada e esquartejada. Mas eu quero declarar sobre a vida de cada mulher que chegou aqui, que nos assiste pela live, que diferente do que o inimigo queria, a nossa história não vai ser fracionada. A nossa história não vai ser esquartejada como a dessa mulher aqui, não. Hoje Deus está levantando mulheres profetisas, porque o inimigo determinou a sua morte. Morte não somente física, mas também espiritual. Mulheres doentes nas emoções, mulheres com o emocional quebrado, com o psicológico quebrado, mulheres que já enfrentaram muitas dores e que estão em pedaços e que não sabem como vão se refazer, como vão ser inteiras de novo. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer, hoje eu lhe trouxe para esse culto, para lhe restaurar, para lhe resgatar e para lhe levantar. Deus está levantando profetisas, mulheres de Deus, mulheres de oração. Ele pensou que olhar para você ia dizer depressiva. Ele pensou que olhar para você ia dizer dependente de remédio, louca. Ele pensou que olhar para você a vida destruída. Mas não, vai ter que olhar para você e dizer é profetisa, é mulher de Deus, é cheia de unção, está cheia de autoridade. Ela se levantou e quando ela se levanta, Satanás tem que sair. Ele vai ter que respeitar a autoridade que Deus está fazendo descer sobre a sua vida hoje. Deus está repreendendo o espírito da morte. O espírito da morte vai bater de retirada hoje aqui. Morte física, morte espiritual. Deus está colocando por terra o espírito da depressão, que quer aprisionar alguém num quarto escuro, mas vai ter que bater de retirada hoje. Tem alguém que chegou aqui nessa noite para ser livre. Tem alguém que chegou aqui nessa noite para ser resgatada. Tem alguém que chegou aqui nessa noite para ser restaurada. E eu nem tinha preparado isso, mas Deus falou comigo que Ele está repreendendo até o feminicídio. Porque tem gente que já passou por relacionamentos abusivos e que quase por muito pouco não morreu.
E Deus está dizendo: eu estou repreendendo o feminicídio. Não vai sair caixão de dentro da casa de alguém. Deus tira, Deus faz alguém descer a sepultura. Mas tem mulher que não vai ser morta nas mãos de homem, não. Não vai não. Satanás queria colocar vergonha. Satanás queria imputar medo. Tem mulher que chegou aqui debaixo de opressão, mas vai sair daqui livre, liberta, cheia de ousadia, de poder e de autoridade. E aonde você chegar, é Ele quem vai ter que sair. Aonde você passar, Deus passa junto contigo. E o mal vai ter que sair. Débora, olhe para a irmã que está do seu lado e diga para ela: hoje você vai sair daqui uma Débora. Fala com autoridade, irmã. Eu grito tanto nesse microfone. Me imita aí onde você está. Vai, diga: hoje você sai daqui, Débora. Hoje você sai daqui, Débora. Você tem nome. A concubina não tinha nome, mas Débora não somente tem nome, como tem uma palmeira com o nome dela. Você é Débora. Você vai sair daqui, Débora, cheia de Deus. Débora, viva Débora. Débora. Você é Débora. E você sai daqui, Débora. Profetiza. Juíza. Mulher de Lapidote. Porque teve gente que disse que você não ia ter família, que você não ia ser feliz. É mentira de Satanás. Profetiza. Mulher de Lapidote. Tinha marido, tinha esposo, tinha aliança no dedo. Deus está colocando aliança no dedo de alguém aqui. Tem maldições na vida sentimental que está caindo por terra hoje. Tem mulher que nunca foi feliz com ninguém até hoje, mas a partir de hoje vai começar a prosperar nessa área também. Porque ela era profetisa, mas ela era mulher de Lapidote. Ela era mulher de Deus. Mas Deus não roubou a humanidade dela do dia a dia. Mesmo tendo problemas como uma mulher comum. Mesmo tendo lutas que uma mulher comum tinha. Isso não a impedia de exercer o ministério dela. E tem ministérios que estão sendo ativos hoje aqui nessa noite. E diferente do que muitos pensam, o ministério não é só microfone, não. Não. Ministério não é somente pregar, não é somente louvar. Tem gente que Deus chamou para ser advogada. Tem gente que Deus chamou para ser juíza. Tem gente que Deus chamou para ser médico. É assim que Deus vai lhe usar para exercer o seu ministério. Tem gente que Deus chamou para ser manicure. A manicure tem a mão e o pé da cliente. E uma hora ali, uma hora você sentada com alguém na sua frente, que muitas das vezes só precisa de alguém para ouvir, porque precisa desabafar. É uma hora que você tem alguém ali sentado na sua frente para você falar do amor de Jesus, para você contar o que Deus fez na sua vida. Ministério é isso, não é somente microfone, não. Ministério não se resume a 4 paredes, não. Exerça o ministério que Deus lhe confiou, que Deus lhe chamou para viver. Tem gente que Deus chamou, já disse que é para se formar, porque quer lhe usar lá dentro daquele lugar. Aí no meio do caminho Deus levanta tanta coisa que é para você trancar a faculdade. Deus manda dizer para alguém: é para voltar para o curso, é para terminar, é para pegar o canudo, porque Satanás vai ter que ver que diferente do que ele fez com muitos da sua família, com você vai ser diferente. É para ir até o fim. E eu fico imaginando o povo vendo Jabim lá embaixo fazendo confusão. Jabim lá embaixo com os carros, amedrontando o povo, oprimindo o povo. Enquanto isso, Débora lá em cima. Venha mais um. O próximo. Venha, o próximo. Esse terminou, manda subir o próximo.
O barulho lá de baixo, a confusão lá de baixo, não estava perturbando ela, impedindo ela de fazer o que ela tinha que fazer. Porque a gente precisa entender que enquanto Deus não dá estratégia para vencer o nosso inimigo, a gente precisa sobreviver. E a gente precisa entender mais. Quem é da terra luta com as armas da terra e luta contra quem é da terra, mas quem é do alto vai lutar lá no alto. E Débora entendia: Jabim está embaixo, eu estou em cima, então não cabe a mim discutir com Jabim, porque eu estou no nível superior. Você está no nível superior ao nível de alguém. E por que você está querendo descer o nível e se igualar a esse alguém? Quem luta com guerras da terra, com quem é da terra, vai para a internet para dar indireta, para brigar com alguém na internet. Mas quem é do céu, quem está lá no alto, não perde tempo indo para Instagram, indo para status de WhatsApp, para soltar indireta para ninguém, para brigar com ninguém. Não, isso é para quem é lá de baixo. Mas você já está num nível diferente. Débora, ela não bate boca com ninguém. Débora, ficar se justificando para alguém, não. Ela está no nível superior. Eu não posso parar a obra que eu comecei. Tem muita gente para ser atendida, tem muita gente para ser alcançada. Eu não posso me distrair com Jabim. Tem muita coisa que o inimigo está colocando como distração e você está caindo, está se distraindo. Ah, porque não deu a paz do Senhor a mim. Ah, porque me olhou de cara feia. Ah, porque eu acho que aquela irmã não vai com a minha cara. Ela me trata tão assim. Olha a minha cara de preocupada para quem não gosta de mim, para quem fala de mim. Oh, minha gente. A gente não precisa se justificar, não. Os frutos falam pela árvore. A árvore fala. Mas você sabe o que ela é ou não sabe? Por quê? Porque os frutos falam. E o que é que a gente deve fazer quando a gente está sendo perseguido, quando a gente está sendo afrontado, quando a gente está sendo caluniado? É continuar dando frutos, é continuar crescendo, é continuar rompendo. Olhe para ela e diga: você é Débora. Então para de querer bater boca com qualquer um que passa no teu caminho. Você é Débora. Amém? Já deu para dar uma chacoalhada? Você é Débora. Foi chamada para estar no nível mais acima. Deixa quem quiser ficar lá embaixo, ficar lá embaixo. Que nem diz a história: deixa cachorro latir só. Cão que ladra não morde não, deixa latir só. Amém?